Cumprimento a todos os irmãos e irmãs em Cristo com a paz do Senhor. Hoje vou entrar num tema polémico. Tem muito irmão e irmã em Cristo, até obreiros e pastores, líderes, fundadores, presidentes de igrejas, que creem e afirmam, não é? Declaram, pregam que Deus não pode usar crente vaidoso. Se o crente tiver algum tipo de vaidade corporal, Deus não vai usar, Deus não pode usar, e que Deus também não pode usar crente mundano, tiver algum tipo de comportamento mundano ou amor a coisas mundanas, que Deus não pode utilizá-los nos seus dons espirituais. Portanto, é um conceito errado e equivocado. Amém? Porquê? Porque em tudo tu tens que pedir discernimento. Roucamaia! Provar se os Espíritos são de Deus. Então, hoje o estudo é um estudo muito forte. Amém? Há um conceito errado. Eles dizem que Deus não pode usar crente vaidoso, nem crente mundano. Glória a Deus, nos dons espirituais. E geralmente quem diz isso, por vezes ainda é capaz de ter mais pecado do que o crente que eles acham que é vaidoso. Porque corporalmente, não é? Tem algum tipo de adorno, enfeite, como seja pintura, joia e maquiagem. Porque nas suas roupas, ou até nos seus passatempos, no seu dia-a-dia, tem alguns comportamentos mundanos. Deus não pode usar, mas aqueles que criticam o crente vaidoso e o crente mundano, às vezes têm mais pecado ainda. Aleluia, glória a Deus. Quem crê, diga glória. Aleluia, às vezes tem inveja no coração, tem ciúme, aleluia, tem rancor, tem ódio, aleluia, glória a Deus, não estão limpos na sua alma. Coração é alma, não é órgão que bombeia sangue, mas no Novo Testamento é a alma, que é a sede dos pensamentos, sentimentos e desejos. Então, hoje vamos entrar num tema muito forte para a honra e glória do Senhor. Eles dizem que Deus não pode usar crente vaidoso. Eu vou provar que sim. Amém? Usar é uma coisa, salvar é outra coisa. Deus não pode usar crente mundano. Pode usar sim. Agora, salvar é que é outra coisa. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se tu és vaidoso, quem subirá ao mundo do Senhor e quem habitará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega à vaidade a sua alma, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24, do 3 ao 5. Então vou provar claramente que Deus pode sim usar. Usar é uma coisa, salvar é outra coisa. Vamos entrar aqui nos mistérios da palavra. Primeiramente, glória a Deus, vamos aqui ao Salmo 68. Glória a Deus, olha aí. Pois tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro e recebestes dons para os homens. Olha aí, Jesus subiu ao alto. Isto era uma profecia para Jesus, que iria subir ao alto e levar cativo o cativeiro. Jarabandagaia, canta la mastéria. Aleluia! Entregou dons para os homens. Recebeste dons para os homens. E até para os rebeldes. Então tem gente usada nos dons e é rebelde, é vaidoso, é vaidosa, é sensual, tem atitudes carnais, ama coisas mundanas. Aleluia! É usado nos dons, mas é rebelde. E a Bíblia diz o quê? Que a rebelião é como pecado de feitiçaria e os feiticeiros não entrarão no reino dos céus, conforme 1 Samuel 15, 22 e 23 e conforme Apocalipse 21, 8. Então estou provando aqui, mas é só um versículo, mas este versículo está no Novo Testamento. Glória a Deus, está no Novo Testamento. Vamos aqui a Efésios. Glória a Deus, Efésios capítulo 4. Amém? Há aqui a confirmação, que é para a Igreja da Graça. Olha aí, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Dom. Fala aqui de dom. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É uma referência ao Salmo 68, versículo 18. E até mesmo sobre os rebeldes. Diz lá que até os rebeldes vão receber dons. Agora aqui, dá aqui exemplos dos dons que Jesus nos dá.
Não é? Estes são os dons ministeriais. Ele mesmo deu uns para apóstolos, então, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aleluia! Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então isto tem um objetivo. Não é? Ele deu dons aos homens. Estão aqui 5 exemplos de dons. São dons ministeriais. Então tem apóstolo que recebeu dom, mas é rebelde. Nem todo é obediente. Há um apóstolo que é rebelde, não vai ser salvo. Contudo, é usado do dom ministerial de apóstolo. Aleluia! Outro é profeta, mas é um profeta rebelde. Como, por exemplo, Jonas. Aleluia! Deus mandou ele ir para profetizar para Nínive, mas ele quis ir para Tarsis. Era rebelde. Andarabassaia! E se não se convertesse, não teria salvação. Era rebelde, era desobediente. Aleluia! Olha aí, outros para evangelistas, glória a Deus. Há evangelistas rebeldes. Quantas vezes Deus te manda evangelizar certo local e tu não vais? Aleluia! E tu não vais. Aleluia, glória a Deus. Então há evangelistas rebeldes. Deus te manda ir para um país evangelizar e tu não vais. Aleluia! Tu que és apóstolo, Deus te manda fazer missão num determinado país, tu não vais. Tu que és pastor, Deus te manda cuidar do rebanho e tu não cuidas. És rebelde. Tu és mestre, Deus te manda ensinar sobre determinado pecado para combateres o pecado, tu não ensinas. Então tem gente que é rebelde, deu lugar a Satanás. Aleluia! Em algumas áreas da sua vida, em algumas câmaras da sua alma, tem demónios, aleluia, impedindo tu de fazeres a vontade do Senhor. Então é bem claro. Então não venham com essa história, porque a mulher é vaidosa, porque aquela é sensual, Deus não usa. Pode usar. Tu tens é que fazer prova dos espíritos. O que é que a Bíblia diz? Tu tens é que provar, não é? Irmão, tu tens que pedir discernimento a Deus. Discernimento e o dom de discernir os espíritos. Aleluia, glória a Deus, porque senão vai acontecer problemas. Olha aí. Aleluia, não é Gálatas. Glória a Deus, é João. 1 de João, capítulo 4, o que é que disse o apóstolo João? Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai, esta palavra provar é julgar, discernir, não é? Se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Tu tens é que saber se aquela mulher que aparentemente é vaidosa, mas que está profetizando, quem é que está usando aquela mulher? Aleluia, porque o que tu vais provar agora é a profecia. Para provares o profeta, já vês, conhecereis a árvore pelos frutos. Qual é o fruto? Ela tem vaidade, então salvação ela não tem. Para ela mesma, mas ela pode estar a ser usada. Apesar dela não ser salva, aquela profecia pode ter vindo do Ruá Hakodesh do Espírito Santo. E tu aí vais estar a blasfemar do Espírito. Não é? Atribuindo aquela profecia a Satanás. Não discernindo. Julgando temerariamente, precipitadamente. Cuidado. Então se tu não tens o dom de discernir, pede. Boca fechada não entra mosquito. Tu podes estar a blasfemar do Espírito Santo. Aleluia, porque Deus usa até o ímpio para abençoar o crente, conforme a gente já vai ver neste estudo. Então este estudo vai ser muito poderoso, muito tremendo. Uma coisa é o profeta. E tu conhecereis a árvore pelos frutos, ou seja, pelas atitudes. Outra coisa, aleluia, é a profecia. Aleluia, halamai, uma coisa é a cura divina, outra coisa é a pessoa que foi usada para curar. São duas coisas distintas. Tu deves procurar discernir ambas. Glória a Deus, são coisas diferentes. Aleluia, glória. Então provai-se os espíritos. Tu tens é que fazer prova dos espíritos. Amém? Provar os espíritos, não é? É discernir. O dom de discernir os espíritos não é o dom de julgar segundo a aparência. Aleluia, não é? Não, ela está com uma saia um pouco curta, um pouco acima do joelho. Então ali, como ela está a profetizar, aquilo ali é demónio. Não, isso aí é o dom de julgar. Isso não é um dom. Isso aí é uma obra da carne. Tu estás a julgar segundo a aparência, não segundo a reta justiça. Aleluia. Então o dom de discernir os espíritos não é julgar segundo a aparência. Aleluia.
Imagina tu vestes de terno e gravata, está ali alguém com uma roupa que não é roupa social, mas está profetizando. Aleluia, tu vais jogar para a praia, ele está com uma roupa, não é? Está de fato de treino, então aquilo é impossível ser o Espírito Santo, aquilo é demónio. Cuidado, poderás estar a blasfemar do Espírito Santo, e a blasfémia contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste tempo, nem no vindouro, nem neste século, nem no vindouro. Então, cuidado, meu irmão. Se alguém está a profetizar ou está a orar e aparentemente uma cura está a ocorrer ou um milagre está a acontecer, aleluia, se alguém está a profetizar algo ou está a passar uma revelação através do dom da palavra da ciência, está dizendo algo do coração da pessoa, tu tens que fazer prova, aleluia, com Deus, provar se aquela manifestação, não é? E daí vem o dom de discernir. De onde é que vem? Aleluia, ripalabai. O dom de discernir os espíritos, é isso que a gente já lá vai, não é o dom de julgar segundo a aparência. Amém. Quem crê diga glória. Tem coisas que estão no oculto. Às vezes a pessoa está bem vestida, está de terno e gravata. A mulher, a moça, não pinta, não corta o cabelo, não usa pintura, não usa joia, não usa maquiagem. Mas o seu coração está cheio de rapina, cheio de cobiça, cheio de luxúria, cheio de concupiscência, cheio de iniquidade, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de desejo de vingança. Então tem pecados ainda maiores, se calhar, do que aqueles que tu só vês por fora. Aleluia. Então tu tens que procurar discernir, aleluia, que espírito está operando na pessoa, naquela manifestação. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Amém. Glória a Deus. A Bíblia manda não julgar segundo a aparência, ou seja, não discernir segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Foi Jesus: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que tu julgares, sereis julgados. Com o mesmo medida tiveres medido, vos vão medir a vós. E porque reparas tu no cisto está no olho do teu irmão, não vês a trave está no teu olho. Então tem gente que só olha para a aparência. Olha, a pessoa, não é? Tem um batonzinho, tem um esmalte, tem um brinco, pronto. Tudo o que ela fizer é capeta. Cuidado. Cuidado, tu poderás estar a blasfemar do Espírito Santo. Aquela mulher poderá estar a ser usada em algum dom. Não quer dizer que ela vai ser salva. Eu não estou a dizer que ela vai ser salva. Ser usada é uma coisa, ser salva é outra. Aleluia. Mas ela poderá estar a ser usada pelo Espírito Santo, e tu estás a blasfemar do Espírito Santo, atribuir a manifestação do Espírito Santo aos demónios. Então tu tens que ter cuidado. Aleluia. Olha aí. Ezequiel 44:23. E ao meu povo ensinarão a distinguir, ou seja, discernir entre o santo e o profano. E farão discernir entre o puro e o impuro. Aleluia. Então tu tens que discernir, irmão. Glória a Deus. Chora managlei para isso e canta la manaia. Olha aí. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Irmão, o dom de discernir os espíritos não é o dom de julgar segundo a aparência. Aleluia. Discernir é distinguir, é tu saberes que espírito está por detrás daquela manifestação espiritual. Não é? Porque hoje o tema é: poderá uma pessoa mundana ou vaidosa ser usada pelos dons espirituais? Claro que pode. Só não pode ser salva enquanto não se arrepender do seu mundanismo e da sua vaidade. Aleluia. Chora managlaia praia suri canta la manaia. Rova lamba cantarai. Oh, glória a Deus. Amém? Então há o dom de discernir os espíritos, irmão. Glória a Deus. Não é o dom de julgar segundo a aparência. E olha o que é que diz aqui. Jesus advertiu claramente: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgares sereis julgados, e com a mesma medida que tiveres medido vos vão medir a vós. E porque reparas tu no argueiro, ou seja, no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Tem muita gente que afirma isso, prega isso, ensina isso, que não pode uma pessoa vaidosa ser usada nos dons, mas essa pessoa tem mais pecado ainda do que pecado de vaidade.
corporal. Porque ela mente. Tem crente, irmão, que veste bem. Não usa pintura, não usa joia, não usa maquiagem, mas é um mentiroso. É um enganador. Aleluia. É um fofoqueiro, é um fuxiqueiro, é um contendeiro, é um caluniador. Está cheio de demónios na sua boca, cheio de demónios na sua língua. Aleluia. Ricamai. Está cheio de rancor no seu coração, na sua alma. Cheio de inimizade, falta de perdão, de desejo de vingança, de contenda, de briga, de ira, de descontrole emocional. Então tem muita gente que tem muito mais pecado só do que a vaidade. A vaidade é fácil tirar. Porque a mulher que usa brinco é só deixar de usar. A mulher que se pinta é só deixar de se pintar. Que usa maquiagem é só deixar de usar. Mas o mais difícil é limpares o teu coração. Aleluia. É a pessoa que guardou rancor, raiz de amargura, ressentimento, mágoa, limpar e perdoar aquele que o ofendeu. Isso é mais difícil ainda. A pessoa que tem cobiça, tem luxúria, concupiscência, né? Imaginação vã, que tem fornicação, prostituição, adultério, luxúria, maus desejos, maus pensamentos, imaginação mal luxuriante, pornográfica na sua mente, imagens pornográficas, largar isso é mais difícil. Glória a Deus. Então, geralmente, quem diz que, a maioria dos que dizem que um crente vaidoso não pode ser usado, uma mulher que usa não pode ser vaidosa, tem mais pecado ainda, são autênticos fariseus. Aleluia, são autênticos fariseus, têm mais pecado ainda dentro do seu coração. Não estão libertos. Eles que apontam para os outros têm 3 dedos a apontar para eles. Não estão minimamente libertos. Essa gente que faz essa afirmação não está nem liberta. Porque tem muita coisa a ser limpa nas câmaras da sua alma. Não está ainda. Tem muita atitude a mudar. Aparentemente por fora, para ser justo exteriormente. Arrabecanto, olha aí, são autênticos fariseus. Alabandruz, banaia. Olha aí. Glória a Deus. Quem querer diga. Olha aí. Mateus 23. Olha aí. Olha o que é que Jesus falou. Condutores cegos que coais um mosquito e engolis o camelo. O que é mais fácil? Uma mulher largar um batom? Aleluia. Ou um homem largar, aleluia, largar, glória a Deus, o rancor, a falta de perdão no coração. Eu acho que é mais fácil largar o batom. O que é mais fácil? A mulher tirar uma saia curta, meter uma saia mais longa? Ou um homem, ou uma mulher largar a fofoca, a murmuração, a contenda. Então aqui Deus está claramente passando a espada. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato. Ou seja, tem gente que tem um espírito de religiosidade. Só olha para fora. Só vê o pecado exterior, mas não vê... Não tem visão de águia, não vê o pecado interior. Não tem o dom da palavra da ciência que revela o pecado oculto. Não consegue ver que há mais pecado dentro das câmaras da alma daquela pessoa do que por fora. Aleluia, glória a Deus. Ramaná, engolem o mosquito. Aleluia, engolem o camelo, assim é que é. Com o mosquito engolem um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato. Ou seja, o exterior, o corpo físico, as roupas, tudo está muito bonito por fora. Mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, tem gente que está cheio de contenda, de fofoca, murmuração, calúnia, injúria, espírito de divisão, de rebelião, espírito de farisaísmo. O que é o fariseu? Acha que é superior aos demais, mais santo que os demais. Chega-te para lá, porque eu sou mais santo do que tu. Não venhas para aqui porque eu sou mais santo do que tu. Eu sou superior, sou eu que Deus usa. Tem um espírito de orgulho, espírito de leviatã, espírito de soberba. Precisa ser liberto desses demónios. Então é bem claro. Aleluia, ripalai. O interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aleluia. Aqui copo representa cabeça. Aleluia, a tua mente. Prato é o corpo. Aleluia. Ricamai. Então a tua cabeça e o teu corpo têm que ficar limpos. A tua mente, arai, a tua alma tem que ficar limpa.
Aleluia. Raba cantaraias. E o teu corpo físico também. Aleluia. Sharamai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente pareceis formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente por fora. Porque geralmente aqueles indivíduos que olham muito só para fora, não é? Aleluia, tem por dentro, tem coisa errada por dentro. Assim vós também exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. É muito tremenda esta palavra de Jesus. Então, fica aqui esta advertência aqui, meu irmão. Muita gente só vê o exterior. Amém? Então estou provando. Salmo 68 é bem claro. Jesus subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. Porque a única esperança do crente rebelde, que ainda não está totalmente liberto em algumas áreas da sua vida, ser liberto, é o Espírito Santo habitar nele. E às vezes o ser usado em dons vai até incentivar para que ele busque mais e ver onde é que está o erro na sua vida e seja liberto. Muitos destes rebeldes serão libertos, ou pelo menos alguns. Então estou aqui provando, irmãos. Então eles dizem, Deus não pode usar crentes vaidosos e imundantes. Pode sim, meu irmão, só não pode é salvar. Usar é uma coisa, salvar é outra. Aleluia. Vamos aqui, esta palavra é muito forte, está muito forte já. Glória seja dada ao Cordeiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus usou ímpios. Olha aí. Deus usou ímpios, reis ímpios, para abençoar o seu povo escolhido, a nação de Israel. Exemplo. Olha aí. Isaías 44, 28. Deus ungiu a Ciro, que era um rei pagão, para fazer a sua vontade. Deus pode ungir quem quiser para fazer a sua vontade, até o ímpio, para abençoar o justo. Deus pode tirar as riquezas do ímpio e dar para os justos. Usar é uma coisa, salvar é outra, como eu costumo dizer. Aqui Isaías 44, 28. Que digo de Ciro, é o meu pastor. Isto foi 600 anos, cerca de 600 anos antes de Ciro nascer. Ou antes dele ser levantado. Glória a Deus. E cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Capítulo 45. Olha aí. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tome pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e distingir os lombos de reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Aleluia, Rimanai. Então havia aqui promessa, até para um rei ímpio. Deus ia ungí-lo e usá-lo, aleluia, e abençoá-lo e exaltá-lo sobre a face da terra. E eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Então, ainda antes que ele nascesse, eu já conhecia que... Palabassaia, Orabacanta, Lamasteria, Andalabaia, Oricanta, Labaste, eu sou o Senhor. Aleluia! E não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. É tremendo. Amém? É tremendo, é tremendo, é tremendo, é tremendo. É tremendo, é tremendo, é tremendo. Esta palavra dá glória a Deus. Olha aí. Muito tremendo. Deus usou Ciro
600 anos depois, para que a cidade de Jerusalém fosse edificada e o templo fundado. É coisa tremenda. Tudo o que Deus promete, Deus cumpre. Então Deus usou um ímpio. Ungiu, utilizou, e exaltou e até o abençoou. Deus abençoou até os ímpios. Amém. Glória a Deus. Agora vamos aqui a outro exemplo. Deus usou o falso profeta Balaão, e era um falso profeta, para profetizar coisas verdadeiras sobre Israel. 3 vezes, aleluia, Balaque, rei dos Moabitas, por 3 vezes o contratou, não é? Aleluia, pagou, aleluia, o preço dos encantamentos, deu-lhe dinheiro, veio com preço para que por 3 vezes ele amaldiçoasse a nação de Israel. Mas por 3 vezes Balaão inteiramente abençoou, porque Deus mudou as palavras de Balaão e transformou a maldição em bênção. Glória a Deus, Deus usa quem quer, até o falso profeta Balaão. Números, capítulo... Temos aqui Números. Capítulo 24. Amém? Vamos aqui, Números 23. Primeiro. Olha o que é que disse Balaão. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra os filhos de Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado. Então Deus deu uma palavra de revelação, uma palavra da ciência. Aleluia! Revelando que contra Jacó não vale encantamento, usando até o próprio falso profeta Balaão, que usava de encantamentos e de adivinhações. Nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem revelado. E era um homem que tinha os olhos abertos. Um homem de visão de olhos abertos. Olha aí. Então estamos aqui provando. Números 24. Vamos aqui para o capítulo 24 de Números. Versículo 17. Amém. Vamos dar aqui o contexto. Então proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e que sabe a ciência do Altíssimo, que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Amém? Ou seja, glória a Deus. Ele ia ver a Deus, mas não agora. Ia contemplá-lo, mas não de perto, de longe. Porquê? Aleluia, porque ele iria morrer em pecado, conforme está escrito em 2 Pedro. Aleluia, Rimanaga cheia, playa suriandas néria, orricanta la mastéria. Este homem está no inferno. Glória a Deus, então iria ver Deus, mas não perdia, ser julgado. E olha o que é que ele profetizou: uma estrela procederá de Jacó. Estrela aqui, aleluia, Rimanaia séria andaramanaia. Aleluia, uma estrela procederá de Jacó. Jesus é uma... Aleluia, glória a Deus. Porque é uma estrela? A estrela é do céu. Não é? A gente sabe que os anjos são estrelas. Os mensageiros celestiais são estrelas. Andarabassai, o anjo do Senhor, que é uma teofania. A manifestação pré-encarnada de Cristo é uma estrela. Jesus é, aleluia, rei balá. É a estrela de Jacó, porque ele é o filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Profecia para o nascimento de Jesus. A rei Managasaia, e um cetro subirá de Israel. Ele será o rei sobre todo Israel. Aleluia. E ferirá os templos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Amon. E Edom será uma possessão. E sair seus inimigos também será uma possessão. Israel fará proezas. Aleluia. Então repare, ele profetizou algo tremendo. Ele profetizou algo sobre a vinda do Messias. Isto se cumpriu. Glória a Deus. Glória a Deus. Isto se cumpriu em Mateus, no Novo Testamento. Olha aí. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, ou seja, Belém, a palavra Belém vem de Bet, que é casa, Lehem, pão, casa do pão. Jesus é o pão vivo desceu dos céus. Aleluia, da Judeia.
No tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, eles conheciam a Escritura, estudavam, aleluia, também os astros, e saberam que aquela estrela era algo vindo a rei Banagasai da parte de Deus. Aleluia, para conduzi-los até onde ele estava. Então, estou aqui provando que Deus usa até ímpios para abençoar os justos. Quem queria diga glória. Amém? Vamos aqui. Agora, só para concluir. Então, vistes que Deus usou poderosamente um falso profeta com profecia verdadeira. Ele era falso. Ele usava de adivinhações. Conforme eu posso provar em Juízes, no livro de Josué 13:22. Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho. Então Balaão não era o quê? Adivinho, usava de adivinhações, com outros que por eles foram mortos. Eu tenho que comprovar que os adivinhos não irão para o céu. Então ele morreu e foi para o inferno. Está em Deuteronômio. Olha aí. 18:9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo seu fogo ao seu filho ou à sua filha, nem adivinho. Está aqui, adivinhador é adivinho. Balão era o quê? Adivinho. E foi morto, foi para onde? Para o inferno. Nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador. E ele era também encantador, recebia preço de encantamentos. Aleluia, o dinheiro de Balac, rei dos Moabitas. Nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E de fora ficarão o quê? Os abomináveis. Então estou aqui a provar. Balaão era um falso profeta, mas foi usado por Deus. Então Deus não pode usar uma pessoa vaidosa? Pode. Deus não pode usar uma pessoa sensual? Pode. Deus não pode usar uma pessoa que tem carnalidades? Pode. Não pode usar uma pessoa mundana? Pode. Amém? E o Salmo 68 diz que Deus deu os dons aos homens e até mesmo sobre os rebeldes. Salmo 68:18. Estou aqui provando, irmão. Porque muita gente está mais com o espírito de farisaísmo que outra coisa. Está julgando segundo a aparência. Tem o dom da suspeição e não o dom de discernir os espíritos. Tem o dom de julgar segundo a aparência. Na realidade é uma obra da carne. E não o verdadeiro dom, que é o dom de discernimento espiritual. Glória a Deus. Esses que apontam para os outros têm 3 dedos a apontar para eles e um para apontar para Deus. É complicado. Vamos agora aqui uma questão tremenda. Amém? Glória a Deus. Amém? Paulo proibiu os cristãos de receber outro evangelho, outro Cristo e outro Espírito. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me, ou seja, fico espantado, por outras palavras, não é? Que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo, graça é um favor não merecido, para outro evangelho. É o evangelho legalista, o evangelho antinomista, ou seja, liberal, mundano, não é? Evangelho anarquista, evangelho, aleluia, da prosperidade, evangelho do ego, do eu, o evangelho humanista, evangelho que é relativista, vários tipos de evangelho que há por aí. Evangelho da psicologia dentro das igrejas, da autoestima, evangelho do orgulho, evangelho saia hedonista, que vale tudo, nada é pecado. Existe o evangelho LGBT, existe o evangelho dos roqueiros, dos metaleiros, não é? Existem vários tipos de evangelho, para todo o gosto. Olha aí, outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho,
além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Anátema é maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, ou seja, eu vos repito. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Anátema é maldito. Agora aqui Paulo criticando. Olha aí. Quisera eu que suportasseis um pouco, que me suportasseis um pouco na minha loucura. Não que Paulo fosse louco. Amém? Mas para muitos, para os incrédulos e para os crentes mundanos e rebeldes, não é? A santificação e a sã doutrina, a palavra verdadeira, é loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente seduziu Eva com a sua astúcia, assim também de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos. São os sentidos espirituais, para tu veres, para tu, aleluia, 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 para tu olhares e não conseguires ver, para tu teres os ouvidos e não conseguires ouvir. Sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade, da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vos for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então tem gente recebendo, sendo cristão, mas recebendo outro Jesus, recebendo outro Espírito, que não é o Espírito Santo. Já tem o Espírito Santo no seu Espírito, mas depois na alma vai receber outro Espírito, que é o Espírito do engano, o Espírito da mentira, o Espírito, aleluia, da falsidade, araba, o Espírito do erro, arrepa, o Espírito da heresia, da doutrina de demónios, da falsa profecia, falsa visão, falsa revelação, falso arrebatamento, falso testemunho. Aleluia! E outro evangelho. Há muitos outros evangelhos, agora que o tempo não permite, porque estamos a falar de um tema. É possível Deus usar alguém que tem vaidades, tem carnalidades, tem sensualidade, tem coisas mundanas na sua vida? É possível sim. É possível. Não quer dizer que todas as pessoas vaidosas que aparentemente estão sendo usadas nos dons, isso venha da parte do Espírito Santo. Tem gente que aparentemente está sendo usada, mas por um poder paranormal. Por isso é que tu tens que provar se o Espírito está utilizando. Qual é o Espírito que está por trás daquela cura, daquela aparente cura? Qual é o Espírito que está por trás daquele aparente milagre? Qual é o Espírito que está por trás daquela aparente palavra de revelação, palavra da ciência? Qual é o Espírito que está por trás daquela profecia? Não importa a condição da pessoa que está a profetizar. Claro, tu tens que discernir. Glória a Deus. Continuando. Então Paulo disse, se alguém te pregar outro evangelho, que seja maldito. Ou seja, por outras palavras, não recebas. Ele proibiu, entre aspas, os cristãos de receber outro evangelho. E não há nenhuma contradição com esta palavra, porque também há outra palavra que ele diz, não é? Que há quem pregue o evangelho por contenda e por inveja. Mas importa é que seja pregado. Qual o verdadeiro? Aleluia. Então tem crente, irmão. Aleluia. Que tem inveja e contenda dentro do seu coração. Obras da carne e os que cometem tais coisas não entrarão no reino dos céus. Gálatas 5, 19, 21. Então não estão nem salvos. E estão pregando. Se tem gente que prega o evangelho, o verdadeiro, por contenda e inveja, então tem gente que pode ser... tem contenda e inveja no coração, pode ser usado nos dons, porque os sinais seguirão aos que crerem, mas não expulsareis demónios. É promessa para a igreja. Olha aí. Vamos aqui. Marcos 16, olha aqui, promessa para a igreja. Para todo o cristão, independentemente se ele for rebelde ou não. Se for contendeiro, invejoso, vaidoso ou não. Olha aí. E disse-lhes, ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais, lá está, isto são sinais, seguirão aos que crerem. Tem gente que crê, tem fé que Deus vai expulsar demónios e Deus expulsa. Tem fé que vai falar novas línguas e fala. E pediu. Não é? Tem fé que vai pegar em serpentes, vai beber coisa mortífera, não vai mal nenhum acontecer. E vai impor as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então é promessa. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então qual é a diferença entre a mulher que mete um batom nos lábios, ou que se pinta em volta dos olhos, ou que usa um brinco, ou uma pulseira, ou um anel, a rima naia séria,
Glória a Deus. E a outra mulher, que aparentemente é santa, não é? Não pinta, não corta o cabelo, não usa batom, não usa maquiagem, não usa pintura, não usa joias, usa vestes longas, não usa vestes curtas, não usa vestes longas, não usa roupa de homem, não usa calça, usa só saia, vestido. Aleluia. Mas porém tem a língua tão comprida quanto as vestes. É uma fofoqueira, uma fuxiqueira, uma contendeira. Qual é a diferença dos pecados? O pecado separa o homem de Deus. Tanto separa o batom como separa a fofoca, a contenda. Qual é a diferença entre uma mulher que usa uma roupa acima do joelho, aleluia, uma roupa curta, ou usa uma roupa colada ao corpo, e uma mulher que tem rancor no coração, raiz de amargura, mágoa, ódio, inveja e ciúme? Não há diferença nenhuma, ambas irão para o inferno. A limpeza tem que começar por dentro e depois se reflete por fora. Rova laba cantora managa sheri andaramanagai. Aleluia, glória a Deus. Qual é a diferença, meu irmão? Qual é a diferença, minha irmã? Lama suri canta lama naia semiaia. Choramanagai. Agora vamos ver aqui, porque Paulo disse que ninguém te prega outro evangelho, mas também disse que havia muitos que pregavam o verdadeiro evangelho por contenda e inveja, mas importa é que seja pregado qual? O verdadeiro. Então tem gente, qual é a diferença desses que têm... chega. Qual é a diferença desses que têm contenda? Aleluia, que têm inveja, que disputa, têm espírito de divisão, de rebeldia e de rebelião, não é? E aquelas mulheres que profetizam, que oram e profetizam com batom, com esmalte, aleluia, aleluia, nas unhas, com brincos na orelha, com pulseiras nas mãos, com anéis, rima, não há diferença, ambos são pecados, irmão. Aleluia! Tu tens é que discernir se o evangelho que é pregado, se está a ser pregado pelo Espírito Santo é o verdadeiro ou por um espírito enganador. Se o sinal que segue esse evangelho, o milagre que segue o verdadeiro evangelho, é verdadeiro ou falso. Aleluia! Filipenses capítulo 1, versículo 15. Aleluia! Olha aí. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, ou seja, por contenda, por dissensão, por divisão, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, contenção, mas não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Conquanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou com verdade, nisto me regozijo e regozijarei ainda. Porque eu sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então o que importa é que seja pregado o verdadeiro Evangelho. Não importa se a pessoa que o prega está em pecado ou não. Seja um pecado aparentemente exterior, visível, ou algo interior. Porque a inveja tu não vês. Tu vês o batom, mas não vês a inveja. Aleluia! Às vezes tu vês o esmalte, mas não vês o espírito de contenda. Às vezes tu vês, aleluia, às vezes tu vês as roupas curtas, aleluia, sensuais, mas tu não vês, aleluia, rancor, raiz de amargura, ressentimento, falta de perdão no coração, desejo de vingança. Não vês. Então tu tens de pedir a Deus visão espiritual para ver o exterior e o interior, para julgares tanto a profecia quanto o profeta. Ambos devem ser julgados. Não é só julgar o profeta, tens que julgar se a manifestação veio de Deus ou não, apesar do profeta não estar totalmente em santidade. Cuidado! Não blasfemos do Espírito Santo, que esse pecado não tem perdão. Então tem gente que já blasfemou, quem sabe até já blasfemou, já perdeu a salvação, porque está a julgar segundo a aparência, não segundo a reta justiça. Glória a Deus! Vamos aqui agora para um exemplo tremendo. O exemplo de Judas o Iscariotes. Amém? Os 12 apóstolos, incluindo Judas o Iscariotes, que era o traidor, eram usados pelo Espírito Santo para expulsar os demónios. Onde é que eu vou provar isto? Mateus capítulo 10. Então Judas, amém, ripalabaia, rovalabacantoramanacaya, managashuri cantaramanagaia. Amém? Judas era o quê?
Era traidor. Judas era o quê? Ladrão. Era tesoureiro, mas roubava os dízimos e ofertas. Aleluia. Então era um homem que não teve salvação. Era chamado filho da perdição. Todavia ele foi usado. Era usado nos dons e não foi salvo. Um de vós era um diabo, disse Jesus. Era um diabo. Referindo-se ao caráter dele. Tinha o caráter de diabo, de caluniador. Ramandarai, a palavra diabo do grego é caluniador. Olha aí, Mateus 10. E chamando os seus 12 discípulos, eu pergunto, disse 11? Disse 11, excepto Judas Iscariote? Não, os seus 12. Deu-lhes poder sobre o quê? Deu-lhes poder sobre o quê? Incluindo Judas o Iscariote, sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e mal. Espera aí. Jesus deu poder a Judas Iscariotes, que era considerado um diabo, que era o filho da perdição, não teve salvação, que era um traidor e um ladrão, deu-lhe poder para quê? Para expulsar os demónios. Aleluia! Os espíritos imundos e curarem toda a enfermidade e mal. Ora, os nomes destes 12 apóstolos são estes. O primeiro era Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomeu e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, e Simão, o cananita, e Judas, o Iscariotes, ou seja, o homem de Cariota, aquele que o traiu. Então está bem claro, meu irmão. Então, o que é pior? Deus usar, não é que tu achas que isso aí é um escândalo, Deus usar uma mulher de batom, de esmalte, com joias, com pintura, com uma roupa mais ousada, é um escândalo. Então, e que escândalo não seria este? Deus usar um ladrão, um traidor, um filho da perdição, uma pessoa que tinha o caráter de diabo, que não teve nem salvação, porque essa mulher que usa pintura, joia e maquiagem é fácil, é só tirar. É só o Espírito Santo convencer que aquilo é vaidade. É sensualidade, aquela roupa. Então este estudo agora é para abrir os teus olhos. Cuidado, tu podes estar a blasfemar do Espírito Santo. E esse pecado não tem perdão. Atribuindo o poder do Espírito Santo aos demónios. Agora imagina que Judas Iscariotes estava expulsando um demónio. E tu dizias, olha, Judas Iscariotes expulsou esse demónio pelo poder dos demónios. Tu estarias blasfemando o Espírito Santo. Atribuindo o poder de Deus aos demónios. Imagina que Judas Iscariotes estaria orando, aleluia, Rimanagasaya, por uma mulher que tinha um fluxo de sangue e o fluxo estancava, era curada. E tu dizes, isso foi pelo poder dos demónios. Estarias a blasfemar do Espírito Santo. Imagina que Judas Iscariotes estaria orando pelo ceguinho e o cego via. Era um dom de milagre. E tu dizes, isso foi os demónios que fizeram. Tu já terias perdido a tua salvação. Tem cuidado, meu irmão. Tens de ter muito cuidado. Este estudo é um estudo muito profundo e tu tens que abrir os teus olhos espirituais, aleluia. Não vais atrás desses líderes, desses fundadores de igreja, muitos deles autênticos fariseus, autênticos legalistas, inventando novas modas, novos mandamentos, coisas extra-bíblicas para ser salvo. Esses homens com o espírito da religiosidade só julgam segundo a aparência, não têm discernimento nenhum espiritual. Não vás atrás desses homens, meu irmão. Pede discernimento a Deus para não estás a blasfemar do Espírito Santo. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Então, sabemos que este homem, irmão, era ladrão. Glória a Deus. Estamos aqui. Mateus 10, 1 a 8. Mateus 27. Olha aí, o que é que diz aqui? Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos, dizendo, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Aleluia! Então ele se suicidou. Amém? Então não teve salvação, meu irmão. Só para tu veres, ele era ladrão. Era traidor e era ladrão. Quem querer diga glória. Todavia, ele expulsou demónios, curou enfermos, operou milagres. Aleluia! Pelo poder do Espírito Santo. Tu irias atribuir esse poder do Espírito Santo aos demónios? Então isto é uma live de despertamento, meu irmão. Cuidado! Nada julgueis antes do tempo.
Glória a Deus. João 17, 12. Vamos aqui, João 12, de 1 ao 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro de unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse pelos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava dali o que se lançava. Então ele roubava, ele furtava o dinheiro dos dízimos e ofertas. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aleluia, glória a Deus, Xaramaia. Então está bem claro aqui. Estou provando que Judas foi usado pelo Espírito Santo, embora não tivesse salvação. Não estava liberto. Aleluia, ele nem liberto estava. João capítulo 17. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste. Nenhum deles se perdeu senão o filho da perdição, que é Judas, não é? Os Iscariotes, para que a Escritura se cumprisse. Olha aqui, João 6,70. Respondeu Jesus: não vos escolhi vós os 12? E um de vós é um diabo. É um diabo, não diz que é o diabo. O diabo, não é? É o maioral de todos os demónios, é o diabo. Mas é um diabo, ou seja, um caluniador, um que tem um espírito idêntico ao proveniente de Satanás. Portanto, é um diabo, é um caluniador. Então, para veres, estou aqui provando. Judas foi usado nos dons, apesar de ele ser chamado de um diabo pelo próprio Jesus. Não é? Quem sabe tu chamas diabo a uma mulher que usa batom? Ou diabo a um jovem, não é? Que prega e profetiza com o cabelo em pé, não é? Com a calça agarradinha. Chamas de um diabo, mas claro, se ele morrer nessa condição, se eles morrerem, ela e ele não terão salvação por causa das suas vaidades, das suas sensualidades, dos seus mundanismos. Porém, Deus pode usar, eles podem. Usar é uma coisa, salvar é outra. Salvar só se tiver fruto. Então estou aqui provando, meu irmão. Amém? Vamos agora aqui a Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. Este estudo está bem profundo hoje. Mateus capítulo 7. Diz aqui: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas e interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos, assim, pois, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que tu conheces o falso profeta? Pelos seus frutos. Eu pergunto, Balaão era ou não era falso profeta? Era. Porém, várias vezes profetizou coisas vindas da parte do Espírito de Deus. Deus usou até um falso profeta. E Judas, os Iscariotes, não era um diabo? Era um diabo. Não era um traidor? Era um traidor. Não era um filho da perdição? Era um filho da perdição. Não era um alabanda, ai, a séria! O ladrão era. Todavia, expulsou demónios, curou enfermos e operou milagres. Operou por quem? Pelo poder dos demónios ou do Espírito de Deus? Do Espírito de Deus. Cuidado para não blasfemar do Espírito Santo. Cuidado! Aleluia! Então os falsos profetas podem também ser usados por Deus. Olha aqui. Continuando aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos
céus, mas aquele que obedece, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsámos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Ou seja, eles profetizavam em nome de Jesus, expulsavam demónios em nome de Jesus e faziam milagres em nome de Jesus, porém não obedeciam a Jesus. Então ganharam o mundo inteiro e perderam a alma. O que é que diz Jesus? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ali em troca da sua alma? Tem gente que quando prega, não é? Milhares se convertem, mas ele mesmo não é convertido. Ele mesmo não está totalmente arrependido, não está totalmente liberto nem santificado e não terá salvação. Ganha o mundo e perde a sua alma. Bem clara aqui esta palavra. Amém? 1 Coríntios. Estou provando aqui que a pessoa pode ser usada para expulsar demónios, curar enfermos e operar milagres e mesmo assim praticar a maldade, ter vaidade, ter sensualidade. Não vai ser salvo. Não é? É usado. Tem sido usado, mas não vai ser salvo. Usado é uma coisa, salvo é outra. Agora vamos aqui, meu irmão. Glória a Deus. Vamos aqui por uma palavra tremenda. Aleluia. Em Coríntios capítulo 13. Olha aí. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa o sino que tinha. O que é amor? É uma das 9 virtudes do fruto do Espírito. Então, peraí, tem gente que fala em línguas, é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, tem até um dom de variedade de línguas, fala mais do que um idioma estranho. E fala as línguas não só dos homens, mas também dos anjos. Mas se não tiver amor, ou seja, tem maus frutos, não é? Más obras, não é? Ele vai ser como um metal que soa um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, ainda que tivesse o dom da profecia, amém? Conhecesse todos os mistérios, o que é mistérios? Segredos, ou seja, tivesse revelações em sonho ou em visão, ou Deus falasse comigo claramente, e tivesse toda a ciência, Deus me desse o dom da palavra da ciência, que é um dos dons da revelação, e me revelasse os desígnios dos corações, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira a transportar-se os montes, dizer: monte, atira-te aqui para ali, e acontecesse. Não tivesse amor, nada seria. Então há possibilidade de alguém ter vários dons, ou os 9 dons do Espírito Santo, e não ter amor, ou seja, não ter fruto, ser vaidoso, ser rebelde, ser sensual, ser mundano. Há. Então tem os dons, mas não tem o fruto, não vai ser salvo. Nada lhe vai aproveitar. E ainda que tivesse boas obras, aqui são as boas obras, distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então estou aqui provando. Então fica aqui a prova que a pessoa pode ter os 9 dons do Espírito Santo e não ter o fruto. Ter más obras, ser vaidoso, ser carnal, sensual, mundano, rebelde. Amém? Olha aí. Fica aqui a advertência. Em Mateus capítulo 12. Não atribuas as coisas do Espírito de Deus aos demónios. Jamais faças isso. Tu irás perder a tua salvação irremediavelmente. E ainda com lágrimas a busques, não mais vais ter salvação. Olha aí. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. E de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demónios, senão por Baal-zebub, príncipe dos demónios. Ou seja, eles estavam atribuindo o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, aos demónios. É o que tu fazes quando tu pegas em alguém que julgas pela aparência.
anda cá e julgas segundo a aparência e não segundo a reta justiça, olhas só por fora, aparentemente é vaidosa, é sensual, então é um demónio que está a usar. Cuidado, 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 cuidado para não blasfemares do Espírito Santo. Orienta la baia. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, do homem forte, e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar, algemar, maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito, neste caso é contra o Espírito Santo, não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Aleluia! Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vós podeis dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa, ou seja, irrefletida, frívola, toda a palavra solta, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Fica aqui a advertência. Não atribuas o poder de Deus aos demónios. Tu vais ser condenado irremediavelmente. E ainda com lágrimas busques o arrependimento, não o acharás assim como Caim. Amém? Fica aqui então a advertência. Então Deus pode sim usar crentes vaidosos, aleluia, e mundanos. Deus só não os pode salvar enquanto eles não se converterem da sua vaidade e do seu mundanismo. Amém? Aqui fica a palavra. Tu que não aceitaste a Jesus, aceitou hoje. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. E tu que tens errado, tens falado demais e o que não convém, tens julgado segundo a aparência e não segundo a reta justiça, te converte hoje. Pede perdão a Deus desse teu pecado. Pode ser que já tenhas até blasfemado o Espírito Santo. Pede a Deus, não é? Que Deus te confirme. Em nome de Jesus, aleluia. Pede perdão, te arrepende o coração para que não venhas a blasfemar do Espírito Santo. Até aqui o Senhor falou.